Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Vivi da Rádio do Republicanos. Ainda estamos aqui preservando a nossa distância, né, vereadora? Tudo bem? Tudo bem, Tânia, graças a Deus. E você? Mais uma vez agradeço aí o carinho e o trabalho de vocês, trazendo à população de Taubaté a nossa prestação de conta, né? Nós devemos prestar conta à população. E a TV tem feito esse trabalho com muita excelência. Mais uma vez, obrigada e parabéns pelo trabalho. A gente que agradece e, como eu sempre estou falando aqui nesses últimos programas, a gente mantém a distância para a gente poder ficar sem máscara, poder ficar mais tranquilo. Ainda mais a vereadora aí que está esperando um bebezinho, melhor todo mundo preservar a saúde de todo mundo. Mas, apesar de pandemia, apesar de gravidez, o trabalho não parou, né, vereadora? Continua firme e forte. Em nenhum momento, em nenhum minuto. Pelo contrário, eu acho que eu estou mais agitada ainda. Estou com dó da Manuela, viu, Tânia? Eu fiz um ultrassom, ela estava assim, ó, no ultrassom. Mas ela é firme, ela é guerreira, ela vem comigo. Pois é, já está trabalhando desde cedo. Então vamos começar nossa pauta, vereadora, que tem bastante coisa. E o tema não podia ser outro, né, vereadora? Quem acompanha pela sessão percebe que você fala bastante da pandemia, como a cidade está lidando, como o Estado está lidando com toda essa questão, tanto na saúde quanto na economia. E o primeiro requerimento que a gente traz aqui, ele cobra mais informações ali do prefeito a respeito das cestas básicas. Aparentemente, algumas pessoas estão demorando muito para conseguir retirar essa cesta, né, vereadora? O que você está pedindo exatamente nesse requerimento? Quais informações? Pelo que eu vejo, que eu venho recebendo reclamação da população, eu estou achando desorganizado a parte do CEDIS. São pessoas que não precisaram e receberam, pessoas que precisam e não receberam até agora, gente que se inscreveu na fila e não conseguiu receber. Eu estou cobrando quais são os critérios que estão sendo usados, qual a organização. As assistentes sociais, elas precisam estar trabalhando, elas precisam estar visitando. Não tem um momento mais difícil, mais complicado do que esse. Nós estamos com 15 mil pessoas desempregadas na cidade de Taubaté. As pessoas estão passando necessidade. Nós temos muito mais casos de fome, de desespero, de desemprego do que de Covid. Então, é uma preocupação que a gente traz e eu estou cobrando isso do município para saber quais os critérios estão sendo usados para a escolha da pessoa que vai receber uma cesta básica. A cesta, pelo menos, é de qualidade? Porque também teve essa discussão, se era uma cesta que estava válida ou se podia melhorar. Para você, tá boa. A cesta básica que a prefeitura fornece todo mês para a população é uma cesta muito boa. A cesta que não foi boa foi aquele kit de alimentação nas escolas onde os pais se inscreveram. Sim. Foi uma cesta muito pequena. Tudo bem, a gente entende que é um kit somente para o aluno, mas, Tânia, para dar um pacotinho de arroz de 5 quilos, um pacotinho de açúcar e um de nem café tinha, de farinha, não dê. Para dar um kit de alimento para um aluno, uma casa com pai, mãe e 5 filhos. Aí só um come. Eu acho que o prefeito deveria ter deixado somente na entrega da marmitinha mesmo, entregar os alimentos para as crianças, dependendo do número de crianças que tem na escola, porque eles foram infelizes com a entrega desse kit, inclusive o kit de fruta, que também foi uma coisa muito escassa. Entregaram, inclusive, banana verde, a população postou na rede social. A gente entende que foram alguns alimentos que foram entregues depois. O alimento, né, quando se trata da fruta, da verdura, tem que ser bem fresquinho. Mas a gente tem uma área rural, né, muito ampla na nossa cidade, que poderia ter feito um acordo com os próprios produtores rurais da cidade de Taubaté, e eu tenho certeza que eles entregariam com data certa, muito fresquinho e com muito mais eficiência do que essa empresa que foi licitada. Então ainda tem muito a ser investigado. A gente até tem uma CPI na casa, né, vereadora, para ver como que toda essa verba que chegou para os cofres públicos foi usada em Covid, não só no quesito de alimentação, mas então esse tema vai estar nessa investigação. Com certeza, sem dúvida. Nós estamos aí não só na CPI dos kits alimentos, como também do Covid na cidade. A gente quer uma prestação de conta do município para onde foi direcionado todo o dinheiro público e verba federal e estadual que veio para a cidade de Taubaté. Porque se a gente analisar pelos kits que foram entregues nas escolas, não está batendo os valores com o que foi comprado. Sim, então a gente vai acompanhar aí
atualizações, a gente traz para você na fiscalização. É claro que a gente sempre recomenda que ir em busca da informação correta é sempre bom, né, vereadora? Também jornalista sabe como é, não é para aceitar qualquer tipo de informação. Então, pesquisa nos lugares certos e acompanha a gente, que a gente também traz atualização. Vereadora, vamos falar agora de mutirão da saúde. Durante a pandemia, tudo ficou um pouquinho parado, né? Porque não dava para aglomerar as pessoas, todo mundo até estava evitando algumas consultas com medo da pandemia, mas saímos da fase vermelha, saímos até da fase laranja e tem muita gente esperando consulta, esperando exame, até mesmo de cirurgia, né, vereadora? E a senhora cobra aí mutirão. Dá para fazer já? Na verdade, não é dá para fazer, vai ter que fazer. Com essa pandemia, esse surto, esse susto, os hospitais pararam tudo. Os postos de saúde pararam os atendimentos. Pessoas com problema de pressão que ia até um postinho, não podia ser verificada a pressão dela, já queria mandar para a UPA ou para a central, locais que podem estar contaminados com o vírus. Então foi um absurdo isso que aconteceu na cidade de Taubaté. Com isso, hoje a gente tem 23 mil pessoas aguardando uma cirurgia de baixa complexidade que nós aderimos ao Hospital Municipal da cidade justamente para resolver esse problema e não está sendo resolvido por conta desse vírus que não explodiu na cidade, esse vírus que não deu o boom no país como a gente esperava e pararam os hospitais, pararam as cirurgias, pararam exames e pararam consultas. Agora, para a prefeitura conseguir fazer com que essa fila, que estava em 4 mil pessoas, pulou para 23 mil, vai ter que fazer mutirão. Vai ter que fazer o corujão, que foi até uma proposta do governador. O prefeito seguiu tantas regras do governo, poderia seguir agora as boas ideias também. Vamos fazer mutirão para a gente zerar essa fila, porque não é só o Covid que mata. A hérnia mata, a cirurgia de fêmur, idosos esperando cirurgia, e a gente está vendo aí pessoas passando desespero e muitos perderam sua vida. Não foi contabilizado no Covid, mas muitos perderam sua vida por conta da falta de atendimento, cirurgia e exames oferecidos pelo município da cidade de Taubaté. Já tem uma estatística, assim, que dá para calcular quais são as áreas que estão sofrendo, que tem a fila mais longa? Quando se fala em cirurgias de baixa complexidade, nós estamos falando principalmente do diabético, aquele que precisa de uma amputação de um dedinho, aquele que precisa fazer ali uma cauterização via perna, né? Então, o que acontece? Todos esses tipos de exames de baixa complexidade, quando se fala em baixa complexidade, nós estamos falando de pequenas cirurgias que não foram feitas. Eu não estou nem citando as grandes, que quem oferta isso é o Estado. Está tudo parado. Pessoas precisando de cirurgias grandiosas, pessoas com problemas gravíssimos de saúde, pessoas que fazem tratamento de câncer, pararam seu tratamento por conta do medo do vírus que foi mostrado na televisão. Isso é grave e muitas pessoas estão hoje com sua saúde extremamente debilitada por conta dessa paralisação na saúde. Não pode. A saúde não para, a doença não espera 1 mês, 2 meses, 3 meses e nem a economia pode esperar. É difícil, né, vereadora? A gente saber lidar com tudo isso, de ter a saúde, se preocupar com uma coisa, deixa a outra de lado. A gente sabe que é complicado, a gente tem que ter um pouco de paciência também, mas não pode deixar de cobrar. Exatamente, Tânia. Isso me causa uma preocupação. Desde o começo eu venho militando em cima disso. Nós começamos com a paralisação na cidade, em média, do dia 14 a 17 de março. Quando houve 1º de abril, eu já fui para as ruas, já comecei a mostrar para a população nas minhas lives, no meu Facebook, como é que estava o gráfico, qual era a ascendência, a descendência, como era o vírus. A gente começou a estudar os números para mostrar para a população e, principalmente, acalmar o coração de alguns idosos que começaram a ter depressão, pânico, foram abordados pelo SAMU, tendo crises psicológicas, pacientes psicóticos. As pessoas surtaram de desespero. Então, eu fui mostrar a verdade para a população e essa flexibilização, mesmo na saúde, tanto quanto na economia da cidade, era para ter acontecido há muito tempo. Houve um erro do governo do estado, proibindo os municípios de tomarem as decisões da flexibilidade vertical. Nós não podíamos ter feito isso com os comerciantes, nós não podíamos ter perdido tanto emprego, não podíamos ter perdido tantas vidas por conta da paralisação dos hospitais. Então, isso é muito grave. O que aconteceu no nosso estado foi um crime. É assim que eu considero.
um crime. Nós tivemos em 2009 a gripe suína e estava sob o governo do Lula. O Lula foi coerente, ele lidou com o vírus sem precisar paralisar a economia, ele não deixou quebrar a economia na mão dele, ele foi sensato. Eu tiro o chapéu para ele nessa decisão, coisa que a gente não viu acontecer com os governadores dos estados do nosso Brasil nessa pandemia. No caso, a sua equipe, quando a gente estava conversando aqui sobre o que a gente poderia tratar no programa, disse que queria fazer uma análise aí sobre os dados do vírus na cidade, até passou para a gente umas imagens. Então, vamos colocar a primeira imagem e daí você vai comentando por cima aí qual é a sua explanação sobre o tema. O primeiro deles, do dia 20 de outubro. Tânia, você percebe que quando a gente começou a flexibilização, a abrir os comércios, que eu militei muito pesado em cima disso, foi uma briga muito pesada, mesmo estando grávida de 6 meses, desde o primeiro mês de gestação, eu já estou na rua com o povo, acompanhando de perto tudo que está acontecendo, não passei nenhum susto, não passei nenhum perreio. Você vê aí que no começo da pandemia a gente estava em alta com os leitos. O ano passado, se você pegar a porcentagem da enfermaria, nós tínhamos 100% de pessoas ocupando os leitos. A UTI daria 120%. Agora a gente manteve os hospitais vazios nessa pandemia. Então, o gráfico, o próprio número mostra. Nós temos, para vocês verem, a gente tem 315 mil habitantes na cidade de Taubaté. Para a gente ter 10% de óbito na cidade, nós teríamos que ter 31 mil óbitos na cidade, 500. Nós não tivemos 1%, senão nós teríamos que ter 3.150 óbitos. Nós chegamos e mantivemos 0,00001% de óbito na cidade. Isso realmente acontece. Não era motivo para pânico, não era motivo para parar a economia, não era motivo para tanto idoso infartar de susto, de medo. Acabaram com os projetos dos idosos. Os idosos estão em casa deprimidos. Foi um erro gravíssimo. E agora você pode colocar, se você quiser colocar a próxima imagem, esse é o último gráfico que a gente tem? Isso. Olha aí, ó, isso aí mostra. Esse gráfico vermelho de pessoas estarem confinadas, Tânia, ele sempre esteve no vermelho, não houve confinamento na cidade de Taubaté. A população não respeitou isso. E eu fico grata para a população não ter respeitado isso, porque a gente tem gráficos que comprovam que o isolamento social é o que levou a maioria dos óbitos na Itália. 10 pessoas trancadas em casa, um saía porque tinha que fazer os serviços essenciais, pegava o Covid, trazia e matava os 10 dentro de casa. Se a gente tivesse feito esse isolamento social no Brasil, nós teríamos um número de óbito maior. E não sou eu que estou falando, não, são médicos, cientistas que estudaram o gráfico. A gente vê aqui também que a questão de leitos e a questão de número de óbitos na cidade é amarelo. A gente está mantendo o amarelo. Abrimos tudo, deixamos o povo voltar a trabalhar. Funcionaram os barzinhos, voltaram os músicos, abrimos agora a barganha, o comerciante está trabalhando normal já faz uns 2, 3 meses, e nós não tivemos nenhum estouro na enfermaria e na UTI. Vai cair naquilo que eu já venho mostrando para a população. O vírus é perigoso, mas é uma pneumonia, como já acontece todo ano de idosos ocuparem o hospital, tendo problemas graves respiratórias. O que me deixou assustada é que muitos idosos que já tratavam um tipo de problema respiratório crônico foi colocado em ala contaminada de Covid. E alguns constataram óbito por Covid, visto que aderiu a esse vírus dentro do hospital. Nós tivemos na semana passada um senhor que morreu de cirrose e foi colocado Covid no diagnóstico dele de óbito. A família ficou brava, me chamou, a gente conseguiu, através da briga, fazer um teste nele pelo laboratório 10 de julho de Pinda, que constatou que ele não morreu por Covid, e a família pôde, então, fazer o seu velório. A minha preocupação é, quantas famílias enterraram o seu ente querido por Covid sem ser Covid? E eu não falo só de Taubaté, não, eu falo de nível Brasil. Isso me preocupa muito, Tânia. Acho que é o tipo da coisa que a gente só vai perceber mesmo a longo prazo, né, vereadora? A gente ainda está muito... É tudo muito recente, não sabe como lidar ainda. É claro que erros vão acontecer, porque é uma novidade para todo mundo, então é algo que daqui a alguns anos talvez a gente olhe melhor como tudo foi tratado e como poderia ter sido feito. Teve muitas pessoas até na rede social e até mesmo do governo que chegaram para mim e falaram, tá bom, então nós vamos flexibilizar, vamos abrir os comércios, se morrer todo mundo a culpa é sua, tá bom? Não tem cabimento uma acusação dessa. A gente estava estudando, a gente estuda gráfico, a gente estuda número.
Tanto é que flexibilizou. Se tivesse feito essa flexibilização há 6 meses, 6 não, vamos falar que a gente está com vírus 6 meses. Há 4 meses atrás, se tivesse todo mundo em observação 2 meses, não deu nada, vamos voltar ao trabalho. A gente não teria hoje tanto desemprego, tantas pessoas passando necessidade, fome, o desespero das pessoas nessa campanha, Tânia, procurando a gente para poder trabalhar de panfletagem, de segurar uma bandeira, o pânico de pais de família que estavam empregados é muito grande, é triste. E eu não estou vendo da parte do governo nenhuma assistência social. Eu não estou vendo um trabalho árduo agora para alimentar essas famílias, vaga de emprego para esses pais que perderam. Eu não estou vendo nenhuma ação agora para recuperar a economia da cidade. É isso que está me preocupando. É o que eu venho falando. Agora que chegaram as eleições, é fácil normalizar, deixar o povo trabalhar, vamos abrir os comércios, vamos... Agora, acabaram os vírus? Acabou o Covid agora? Porque nós estamos a 25 dias da eleição? Aí vai cair naquela que eu estou falando sempre, politicagem, muito maior do que o vírus. Como você acabou de falar, muita coisa já foi reaberta. Os bares, a feira da barganha, as lojas mesmo. E tem alguns requerimentos que pedem mais, né, vereadora? Tem aqui um que pede a retomada do uso de brinquedos em festas infantis, liberação de quadras de futebol society e também o serviço dos ambulantes para aumentar o horário deles. Todos eles são viáveis. O que me preocupa um pouquinho, pessoalmente, é a liberação dos brinquedos das crianças, porque as crianças têm menos noção de proteção. Mas todos dá para liberar? A gente já viu que a criança ela é assintomática, né? A gente não ouve falar de crianças internadas. A gente não ouve falar de crianças que vieram a óbito por Covid, a não ser crianças que já são pacientes com comorbidade, crianças que já têm doença crônica. Fora isso, a criança ela é assintomática, mas ela transmite, ótimo, ela transmite, então você evita deixar essa criança com os avós. Evita deixar essa criança perto de um grupo de risco. Se é uma criança que convive com um grupo de risco, você, pai e mãe, naturalmente tem que ter a responsabilidade de não permitir que essa criança vá a um brinquedo. Participe de uma festa. Cada um vai ter que cuidar. Se eu tenho um grupo de risco dentro da minha casa, eu não vou para os barzinhos. Sim. Eu não vou para a aglomeração. A responsabilidade tem que partir de cada cidadão. Então, o que está acontecendo? Foi liberado os eventos, foram liberadas festinhas de aniversário, mas a festinha de aniversário de criança, a alegria da criança é o brinquedo. Tem barzinhos que oferecem o brinquedo, que os pais estão sentando, a criança está vendo o brinquedo lá e está dando um show de chorar. Então não tem coerência, é responsabilidade de cada pai de permitir ou não que o seu filho participe ou não desses brinquedos, assim como nas escolas. As escolas não voltaram ainda, mas algumas escolas particulares já liberaram. Por que as escolas particulares foi liberado e a escola municipal não? A escola particular, ela tem mais recurso e não vai deixar o vírus entrar lá? É isso? Não, porque eu encaminhei 40 mil agora para a gente comprar termômetro para as escolas municipais. Por que as nossas crianças também não puderam voltar às escolas? Os nossos jovens, tá todos os jovens para a rua, nos bares, bebendo e não pode voltar para a faculdade. As coisas não têm coerência, não bate, Tânia. Essa é a minha briga. Ou a gente libera tudo e faz um trabalho de conscientização de que como o vírus é aderido e quais são as pessoas que a gente tem que manter distanciamento, ou não abre nada. Agora vai abrir o que me convém, vou abrir um pedacinho aqui, vou abrir ali. Eu acho que eu vou liberar o vôlei, eu vou liberar o handball, eu vou liberar o futebol profissional, mas não vou liberar o amador. Mas o futebol profissional vai testar as pessoas com termômetro. Gente, pelo amor de Deus, gente. A maioria das pessoas estão sendo assintomáticas. A febre está dando para quem está com quadro já grave, quem já é paciente crônico. Eu posso estar com Covid e não apresentar febre. É o que está acontecendo com a maioria das pessoas e posso estar transmitindo. Não tem nada a ver esse termômetro, não tem nada a ver o que estão fazendo. O uso do álcool em gel é importante, você manter as suas mãos limpas, mas se não tiver, não leve as mãos para o rosto, não coloque a mão na boca. No início, o governador disse: quando vocês colocarem a máscara, não tirem, coloque e fica. Agora ele está pedindo para você ir no barzinho sentar e a cada garfada você põe a máscara. Acabou meu prato, vou pedir outro, então eu ponho máscara. Botando a mão contaminada na máscara e levando para o rosto o tempo inteiro. Subimos o número de casos no Brasil, mas a maioria assintomático.
todos se recuperando em casa. É aí que eu falo desde o começo. Antes a máscara era para quem estava contaminado. Depois a OMS mudou e falou todo mundo vai ter que usar. A mesma coisa do uso da vacina agora. Obrigar o povo a tomar uma vacina chinesa que a gente não sabe nem a procedência, não tem nada comprovado, a eficiência dela. Está tudo errado. É difícil. Eu nem sei o que comentar agora, vereadora, porque realmente existem alguns pesos, diferentes pesos e medidas, talvez. E como disse mesmo, abrir o bar, mas o parque está fechado, que é outro requerimento. Então, não tem muito critério mesmo. Tânia, você sabe como é que a gente adquire o Covid? Eu que estou num grupo de médicos estudando, em locais fechados com circulação de ar-condicionado ou ventiladores. Quanto mais fechado você tiver, mais a chance de você transmitir o vírus e pegar. Nós tivemos 2 casos aqui no meu gabinete, a Sara e a dona Dina, que estavam no ar-condicionado de máscara e uma transmitiu para outra. Eu estava com elas aqui e eu não peguei. Vai muito também, nós vamos ainda mais para frente descobrir sobre DNA, sobre tipo sanguíneo. Tem muita coisa envolvida aí que a gente precisa realmente aguardar, porque vai vir novidade. Mas o que acontece? Quando você está na rua, no ar livre, você não pega Covid, não tem como. O vírus ele não consegue se sobressair no ambiente aberto. Um parque como sedes, como a CTI, onde as pessoas estão caminhando. Gente, que crime que é uma pessoa caminhar e correr de máscara. Você precisa respirar puro. O nosso corpo ele é cheio de vírus. Quando você respira, você põe vírus para fora. Aí você vai na máscara e volta esse gás carbônico para dentro do seu organismo. Isso não sou eu que estou falando. Isso é estudo médico, estudo de bombeiro. Bombeiro fez um vídeo mostrando isso. Nós precisamos respirar ar puro. É isso que protege a nossa saúde contra o vírus. Atividade física, uma boa alimentação e a sua imunidade está em dia. Nós somos proibidos de fazer atividade física. A gente foi proibido de poder cuidar da nossa saúde. Graças a Deus, eu brinco, eu falo que Deus é brasileiro, graças ao poder de Deus na nossa vida no Brasil, nós não tivemos a explosão. E além do que, o vírus enfraqueceu por conta do calor que nós estamos vivendo. O vírus se fortalece no frio, tanto é que está voltando em outros países onde estão com geada. Estamos com um clima de temperatura muito baixa. Poxa, será que é difícil o pessoal estudar um pouquinho e ter entendimento do que está acontecendo? Sim. Só o tempo dirá, né, vereadora? Mas o tempo do nosso programa terminou. Eu agradeço a participação. E já combinamos aqui, mês que vem tá de volta, vamos trazer mais novidades aí em relação ao tema, né, vereadora? Obrigada, Tânia, pela oportunidade de poder trazer essas informações à população com a verdade, com a transparência, como eu sempre fiz. Em 2016, eu lembro que usei um slogan, não era vereadora ainda, usei compromisso com a verdade. E agora eu estou com muita honra colocando no meu slogan a vereadora que fala a verdade. Eu honrei essa minha promessa. A gente tem que trazer a verdade para o povo. O povo está cansado de gente que mente, político que mente, teatro, invenção, brincar com os sonhos das pessoas. A gente precisa falar a verdade para a população. E vocês podem contar comigo nessa Câmara Municipal, falando a verdade para a população de Taubaté sempre. Obrigada, Tânia, e obrigada a toda essa equipe competente da TV Câmara. Eu que agradeço. E você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai lá no site, está super fácil de compartilhar o link. Também na nossa programação vai ter reprise aqui e ali. E também tem coisa nova que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.